No dia mais esperado de sua vida, Sarah Matthews mal podia conter a emoção. Vestida de noiva, ela caminhava em direção ao futuro que sempre sonhou. Mas, em um instante, o que parecia ser o cenário perfeito tomou um rumo completamente inesperado. Max, seu fiel companheiro canino de 13 anos, bloqueou seu caminho com um comportamento que ninguém conseguia explicar. Alguns poderiam ter ignorado, mas Sarah sabia que algo estava errado. O que aconteceu em seguida foi um choque e uma prova de que o verdadeiro amor pode vir de formas inesperadas, exigindo escolhas difíceis. E se eu dissesse que aquela decisão mudou não apenas o rumo de um casamento, mas o significado de toda uma vida? Prepare-se, porque essa história vai fazer você refletir sobre as suas próprias prioridades. Sarah Matthews nunca poderia imaginar que, no dia mais esperado de sua vida, seria Max, seu fiel companheiro de 4 patas, a roubar a cena. Desde que o adotou, 13 anos atrás, Max não era apenas um cachorro, ele era um amigo leal, um porto seguro em momentos de dificuldade, e a prova viva de que o amor mais verdadeiro pode ser encontrado nas coisas mais simples. Naquele dia, enquanto ela se arrumava para caminhar até o altar, Max começou a agir de maneira incomum. Ele bloqueava seu caminho, arfava pesadamente e lançava olhares que pareciam implorar por atenção. Era como se estivesse tentando dizer algo que Sarah ainda não conseguia compreender. A conexão entre os dois era mais do que superficial, era construída ao longo de anos de carinho e companheirismo. Não era a primeira vez que Max demonstrava sua sensibilidade quase mágica para perceber quando algo estava errado. Houve um episódio, anos atrás, quando Sarah enfrentava uma depressão silenciosa, e Max não a deixava sozinha por um instante, lambendo suas mãos como se quisesse puxá-la de volta à vida. Essa lealdade inabalável era uma constante em sua relação, e Sarah sabia que, se ele estava tentando comunicar algo agora, era melhor prestar atenção. Quando Max bloqueou a entrada do quarto pela 3ª vez, Sarah finalmente se ajoelhou ao lado dele. "O que foi, meu menino?" ela sussurrou, enquanto o acariciava. Foi nesse instante que percebeu algo diferente. Sua respiração estava irregular, o ritmo do coração parecia acelerado, e seu olhar transmitia mais do que desconforto, era sofrimento. Embora estivesse a minutos de um dos momentos mais importantes de sua vida, Sarah sentiu que algo maior estava em jogo. Às vezes, o coração sabe o que a mente ainda tenta ignorar. E como não atender ao chamado de um amigo tão leal? Não se tratava apenas de salvar Max, era uma questão de compaixão e de compreender o quanto ele havia feito por ela ao longo dos anos. Enquanto as pessoas ao redor se apressavam com os últimos detalhes do casamento, Sarah, quase em um ato reflexo, abraçou Max e prometeu a si mesma que descobriria o que estava acontecendo. A curiosidade se misturava com a urgência, pois Max não era um simples animal de estimação, ele era a personificação do amor incondicional. Quantas vezes ignoramos os sinais que a vida nos dá? Sarah percebeu, naquele momento, que era fácil se perder no que achamos ser prioridade, mas que nem sempre é. Max ensinar a enxergar o que realmente importa, mesmo que isso signifique mudar completamente o rumo de um dia planejado há meses. Afinal, a lealdade que ele demonstrava merecia ser retribuída, não com palavras vazias, mas com ações que mostrassem sua gratidão por tudo que viveram juntos. Se você também já sentiu que algo ou alguém especial tentava te alertar sobre algo importante, então talvez seja a hora de ouvir com mais atenção. Às vezes, os gestos mais simples podem carregar grandes mistérios, e quem sabe o próximo não esteja bem diante de você. Vamos descobrir juntos o que aconteceu a seguir. Quando Sarah percebeu que Max estava em sofrimento, tomou uma decisão que poucos teriam coragem de fazer: interrompeu os preparativos do casamento. Em meio à correria de um evento tão planejado, foi como se tudo ao redor perdesse a importância. Com o coração apertado, mas cheio de compaixão, ela pegou Max no colo e informou a família que precisava levá-lo ao veterinário. A reação inicial de algumas pessoas foi de surpresa, mas Sarah sabia que, às vezes, as escolhas mais difíceis são as que revelam quem somos de verdade. Enquanto dirigia em direção ao consultório, com Max ofegante no banco de trás, Sarah sentiu um misto de medo e certeza. Medo de perder seu fiel amigo, mas a certeza de que estava fazendo o que era certo. Era como se todos os anos de lealdade de Max exigissem agora uma resposta à altura.
Muitos poderiam questionar sua decisão, afinal, quem deixaria o próprio casamento para cuidar de um cachorro? Mas Sarah sabia que amor e responsabilidade não têm hora marcada nem se medem pelo olhar alheio. E Michael, seu noivo, não poderia ter sido mais compreensivo. Assim que soube da situação, ele disse: "Eu me casei com você porque sei quem você é, e é exatamente essa pessoa que eu amo." Foi um exemplo de parceria verdadeira, onde os valores compartilhados são mais importantes do que o protocolo. Michael sabia que Sarah não conseguiria subir ao altar enquanto a saúde de Max fosse um mistério, e isso tornou ainda mais apaixonado por ela. Porque, no fim, o que define um relacionamento não é o que se diz, mas como se age nos momentos que realmente importam. No consultório, enquanto esperavam o diagnóstico, Sarah refletiu sobre a rapidez com que a vida pode nos forçar a mudar prioridades. Até horas atrás, ela estava escolhendo flores e ajustando detalhes de última hora. Agora, sentava ao lado de Max, rezando para que ele tivesse mais tempo ao seu lado. Esses momentos de vulnerabilidade são um lembrete cruel, mas necessário, de que as coisas que realmente importam nem sempre seguem nossos planos. Não é sobre perfeição, é sobre presença. Quando o veterinário finalmente entrou na sala, Sarah segurou a mão de Michael com força. A suspeita era insuficiência cardíaca, uma condição delicada, mas que poderia ser tratada se identificada a tempo. Para muitos, aquilo poderia ser um contratempo, uma desculpa para adiar o casamento. Para Sarah, era uma oportunidade de provar a Max que sua lealdade era recíproca. Foi ali, no meio daquela sala, que ela percebeu que o dia mais importante de sua vida não era sobre vestidos ou votos, era sobre amor, em todas as suas formas. E talvez isso faça você pensar: o que você priorizaria se tivesse que escolher entre o esperado e o necessário? Às vezes, os maiores gestos de compaixão nascem justamente nos momentos em que somos colocados à prova. Mas espere até saber o que aconteceu a seguir, é aí que a história ganha um toque ainda mais especial. A sala do consultório veterinário não era exatamente o cenário que Sarah e Michael imaginaram para o grande dia, mas o amor não espera por condições ideais. Com Max deitado ao lado, respirando um pouco melhor depois do atendimento, Sarah olhou para Michael e disse, quase em um sussurro: "Não importa onde, só quero que estejamos juntos." E foi ali, entre o som de monitoramentos e o aroma clínico do ambiente, que Michael tomou a iniciativa de transformar aquele momento em algo inesquecível. Com um sorriso sereno, ele respondeu: "Então vamos nos casar aqui", com Max testemunhando nosso amor. Os poucos convidados que acompanharam Sarah e Michael ao veterinário se uniram para improvisar a cerimônia. Um celular transmitiu a cena para quem ainda estava na igreja, enquanto um amigo próximo, que tinha autorização para realizar casamentos, assumiu o papel de celebrante. As luzes frias do consultório foram substituídas pela energia calorosa das pessoas ao redor. Em meio ao inesperado, aquele casamento foi como um lembrete de que o amor se adapta às circunstâncias e transforma o comum no extraordinário. Sarah segurava a pata de Max enquanto dizia seus votos, com os olhos brilhando de emoção. Não havia nada planejado, nem discursos ensaiados. Apenas palavras sinceras que saíam do coração. Max, que parecia entender o significado do momento, abanou o rabo levemente, como se abençoasse a união. Não foi o cenário perfeito que eles haviam imaginado, mas foi o cenário que realmente importava. Porque o amor verdadeiro não se mede pelo luxo ao redor, mas pela profundidade dos gestos e pela sinceridade do compromisso. Ao invés de uma recepção glamourosa, os convidados compartilharam risadas e abraços ali mesmo, no estacionamento do consultório, com sanduíches improvisados que alguém comprou às pressas. E sabe o que é mais curioso? Não faltou nada. O que poderia ser lembrado como um dia de contratempo se tornou um marco de união e lealdade. Max, o grande protagonista, estava ao lado de Sarah e Michael, provando que os laços mais fortes são aqueles que sobrevivem às adversidades. Enquanto os flashes dos celulares capturavam momentos simples, mas cheios de significado, Sarah olhou ao redor e percebeu o quanto aquele dia era único. A vida raramente segue nossos roteiros, mas às vezes o improviso nos oferece algo ainda mais autêntico. Ali, naquele consultório veterinário,
ela e Michael reafirmaram que o amor não está em cerimônias perfeitas, mas em gestos que demonstram o quanto estamos dispostos a cuidar uns dos outros, e isso incluía Max, o elo que unia suas vidas. E agora, se você acha que esse foi o clímax da história, espere até descobrir como Max continuou a impactar as vidas de Sarah e Michael. O que vem a seguir é um exemplo ainda mais poderoso de como o amor transforma até as despedidas mais difíceis em lições eternas. Meses se passaram desde aquele casamento tão diferente, e Max continuava ao lado de Sarah e Michael, agora mais frágil, mas ainda carregado de lealdade. Seus passos já não eram tão firmes, e sua respiração exigia cuidados especiais. Cada momento ao lado dele era como uma extensão do legado de amor que ele construiu ao longo dos anos. Era impossível ignorar que o tempo dele estava chegando ao fim, mas, em vez de tristeza, Sarah e Michael escolheram encher seus dias de gratidão e carinho. Max nunca esteve sozinho, nem mesmo nos momentos mais difíceis. Naquela tarde silenciosa, quando Max deu seu último suspiro cercado por quem mais o amava, o vazio foi inevitável. Sarah se agarrou à sua pata até o último instante, enquanto Michael a abraçava forte. Não houve palavras, apenas lágrimas que escorriam com um misto de dor e gratidão. Max se foi como viveu, cercado de amor, mostrando que as conexões mais profundas vão além da presença física. Sarah sabia que nunca esqueceria o olhar tranquilo de despedida dele, como se estivesse agradecendo por cada segundo ao lado deles. A casa parecia mais vazia nos dias que seguiram, mas o impacto de Max nunca desapareceu. Sarah, em um momento de reflexão, relembrou tudo o que ele havia ensinado. Ele não apenas esteve presente em sua vida, ele a moldou de maneiras que nem mesmo ela havia percebido. Foi Max quem mostrou o que significa ser leal até o fim, amar sem esperar nada em troca e priorizar aquilo que realmente importa. A vida sem ele seria diferente, mas não menos significativa. Afinal, sua essência estava presente em cada escolha que Sarah e Michael faziam. Enquanto isso, Michael encontrou maneiras práticas de honrar a memória de Max. Ele sugeriu que criassem uma rotina de apoio para cães idosos em abrigos, uma ideia que Sarah abraçou imediatamente. Max nos ensinou o valor do cuidado, agora é nossa vez de retribuir, disse ele. E assim, começaram a visitar abrigos, compartilhando histórias e ajudando outros animais a encontrar famílias. Transformar a dor em propósito era a maior homenagem que poderiam oferecer ao amigo que tanto deu por eles. A despedida de Max trouxe uma lição que poucas pessoas conseguem enxergar: a perda faz parte do ciclo da vida, mas o que realmente importa é o impacto que deixamos nos outros. Sarah e Michael decidiram não se apegar ao luto, mas sim celebrar tudo o que Max representava. Afinal, a verdadeira compaixão não termina com uma despedida, ela se renova e encontra novas formas de existir. E, de alguma forma, Max ainda estava lá, inspirando cada passo deles. E se você acha que o legado de Max termina aqui, está enganado. O próximo capítulo dessa história é uma prova de que o amor, quando cultivado, continua a florescer de maneiras inesperadas. Espere até saber quem entrou na vida de Sarah e Michael depois disso. Pouco tempo após a partida de Max, Sarah e Michael começaram a sentir que algo os chamava para preencher o vazio deixado por ele. Não que fosse uma substituição, afinal, Max era insubstituível, mas parecia que o melhor modo de honrar tudo que ele representava era abrir espaço para um novo começo. Durante uma visita a um abrigo local, conheceram Duke, um cão idoso de olhar melancólico e postura tímida. Ele parecia carregar nos olhos o mesmo mistério que Max transmitia quando foi adotado anos atrás. Foi amor à primeira vista, uma conexão imediata que não precisou de palavras. Duke havia passado por uma vida difícil. Idoso, com pouca chance de ser adotado, ele já havia sido descartado por famílias que não viam valor em um cachorro velho. Mas para Sarah e Michael, Duke não era uma obrigação, era um privilégio. Eles sabiam que ele poderia ter poucos anos ou até meses de vida, mas isso não importava. O que aprenderam com Max era claro: não é sobre o tempo que você tem juntos, mas sobre a profundidade do amor compartilhado nesse tempo. E, assim, Duke ganhou um lar onde a lealdade e a compaixão reinavam. Duke se adaptou rapidamente à nova rotina, como se soubesse que tinha encontrado seu lugar.
Sarah e Michael investiram tempo e energia para que ele se sentisse seguro e amado. Passeios no parque, noites aconchegantes no sofá e até pequenas aventuras de carro se tornaram a nova realidade dele. Aos poucos, Duke começou a mostrar uma personalidade vibrante que estava escondida sob os anos de negligência. Ele não substituiu Max, mas trouxe um novo tipo de alegria, que preenchia a casa com risos e novas memórias. Com Duke em suas vidas, Sarah e Michael começaram a perceber o quanto o legado de Max estava vivo em cada gesto. A paciência com as dificuldades de Duke, o cuidado em adaptá-lo à nova rotina e até o simples prazer de observar seu rabo balançar mostravam como Max os preparou para esse momento. Era como se ele ainda estivesse ali, guiando-os para continuar espalhando o amor que aprenderam ao seu lado. Mais do que nunca, eles entendiam que a vida é feita de ciclos, e cada um deles tem algo a ensinar. Inspirados pela experiência com Max e Duke, Sarah e Michael decidiram compartilhar suas histórias com outras pessoas. Eles começaram a organizar eventos de conscientização para incentivar a adoção de cães idosos, mostrando que esses animais têm tanto amor para dar quanto qualquer filhote. Adotar é mais do que um ato de compaixão, é uma escolha que muda vidas, a deles e a nossa, Sarah costumava dizer. Duke se tornou uma espécie de embaixador dessa causa, um símbolo vivo do impacto que o amor pode ter, independentemente da idade. E assim, o ciclo que começou com Max encontrou um novo capítulo com Duke. Mas será que essa jornada realmente termina aqui? Talvez o que fica dessa história seja algo muito maior do que cães e pessoas, é sobre como nossas escolhas podem transformar o mundo ao nosso redor. A vida é feita de escolhas, e algumas delas, como Sarah descobriu, nos levam a caminhos que jamais imaginamos. Mas e você? Está priorizando o que realmente importa? Quantas vezes deixamos passar sinais claros de que devemos mudar o rumo, seja em nossos relacionamentos, em nossas paixões ou até em como dedicamos nosso tempo? Talvez, como Max, algo ou alguém esteja tentando mostrar a você um caminho diferente, mas será que você está ouvindo? Reflita sobre como suas decisões de hoje podem moldar não apenas seu futuro, mas o impacto que você deixa no mundo ao seu redor. Será que está valorizando as conexões que realmente contam? Ou está preso em um roteiro que não reflete o que seu coração deseja? O que você faria se tivesse que escolher entre o esperado e o essencial? Se essa história te tocou, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, continuamos explorando histórias que nos fazem crescer, refletir e viver de maneira mais autêntica. Ah, e não esqueça de conferir nosso último vídeo, ele pode trazer aquela perspectiva que você estava precisando.